A terapia traz benefícios para pessoas de todas as idades, inclusive para as crianças que estão aprendendo a lidar com as suas emoções. Inúmeros problemas que se manifestam na infância, se não tratados adequadamente, refletem negativamente até na vida adulta. Para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui na nossa casa a psicóloga infantil e arteterapeuta Tatiane da Rosa. Seja muito bem-vinda, Tati. Obrigada. Prazer ter você aqui no nosso programa. Igualmente. Tati, quando a gente fala de terapia, os adultos se assustam às vezes. Falam, será que eu preciso? Né? Acho que todos nós precisamos um pouco. Mas quando a gente fala de terapia infantil, às vezes as mamães relutam um pouquinho mais, né? O que é a terapia infantil? A terapia infantil é como a terapia do adulto, né? O adulto se assusta e os pais também tendem a se assustar. Na maioria das vezes, assim, mais no ambiente escolar, né? Os professores detectam e aí acionam os pais e os pais procuram a terapia. Mas também tem os pais que observam em casa, né? Veem que alguma coisa não está indo bem, ou os pais, o casal, está passando por alguma situação, ou situação de luto, enfim, N situações que esses pais procuram a terapia infantil. Como é com criança, né? A terapia é mais assim por forma de desenho, das brincadeiras, tem as sessões lúdicas, né? Aplicações de alguns testes, todos voltados para a criança. Que legal! E os pais participam? Como que funciona as sessões? Sim, os pais participam. No meu caso, os pais participam na devolutiva, né? Eu faço uma avaliação de 8 encontros com as crianças. E aí, às vezes, quando a queixa é escolar, costumo visitar a escola também. E aí, ao final, eu dou a devolutiva aos pais, né? Na verdade, assim, a gente, como adulto, tem pessoas que a gente convive, a gente não pode esperar que o outro vá mudar para que a gente se sinta bem, não é verdade? Então, tem papai e mamãe que às vezes não ai, Tati, eu grito, não vou conseguir parar de gritar, né? Eu falo, mamãe, vai conseguir parar de gritar hoje? Não vou, né? Então, assim, o meu papel, na verdade, se o pai e a mãe parar de gritar, se os pais pararem de brigar, é maravilhoso, né? Mas o papel fundamental é fortalecer a criança para lidar com a realidade que ela está vivendo, né? Então, esse é o trabalho, o meu trabalho, de fortalecimento da criança, para ela enfrentar as situações, seja de luto, seja de bullying, sejam os problemas escolares, né? Mas dessa maneira. Na pandemia, né, a gente viu que as crianças ficaram mais afastadas dos amiguinhos, da escola, do convívio social, que é o que faz bem para a criança, para o amadurecimento e tal. Você achou que foi um período em que os pais começaram a procurar mais a terapia, um momento que as crianças, de repente, precisavam mesmo de uma terapia? Sim, apareceram bastante crianças assim com problemas de ansiedade. Apareceu bastante o transtorno obsessivo-compulsivo. É interessante porque, assim, eles são apaixonados pela tecnologia, né? Fascinados por celular e tudo, mas aí a hora que teve que ficar só no celular e parar de conviver com os amiguinhos, a convivência na escola, isso prejudicou bastante eles, né? Então, apareceram sim. Né, ainda teve aquela fase que o consultório ficou fechado, né, que a gente não podia atender, aí teve o atendimento online. Mas o mais gostoso é o presencial com a criança, e brincar, pintar, desenhar com eles, né, para eles se sentirem melhores. E a gente fala muito, né, que hoje em dia as piores doenças são as doenças emocionais. E infelizmente as crianças também têm tido doenças emocionais, como depressão, ansiedade, que você bem falou. Como é que a gente consegue identificar nas crianças, né? Você citou algumas coisas, por exemplo, a escola pode perceber um comportamento diferente, né, da criança, tá muito hiperativa ou tá se isolando demais, aí os professores entram em contato com os pais, mas como que os pais em casa conseguem também identificar alguns comportamentos e falar, eu acho que meu filho está precisando de uma ajuda? Sim, eu acho que é interessante os pais observarem quando a criança tem uma mudança brusca do comportamento. Então, se era uma criança alegre, que gostava de brincar, né, de repente ela parou, ficou mais apática, ou diminuiu a questão alimentar, prejudicou o sono, ela ficou mais agressiva. Então, os pais podem observar essas questões, né? De repente, gosta de ir para a escola, não quer ir mais, né? Então, esses são alguns dados, assim, que os pais podem observar, né? E procurar ajuda.
E como que funciona o tratamento? Você falou um pouquinho das sessões, né? Sim. A criança, por exemplo, você falou 8 sessões, mas é possível que a criança faça terapia direto? Sim. Como que funciona? 8 sessões é o período de avaliação que a gente chama, que é o psicodiagnóstico, né? Depois desses 8 encontros, né, para identificar, por exemplo, a mãe procura terapia porque a criança está muito agressiva. Então, a gente faz essa avaliação de 8 encontros, cada profissional tem a sua abordagem, eu faço dessa maneira, né? E aí, após esses 8 encontros, aí eu dou a devolutiva aos pais. Se será necessário fazer acompanhamento semanal por mais um tempo ou de maneira quinzenal. Aí vai depender de acordo com o que a criança vem apresentando. Como que a gente consegue melhorar esse comportamento da criança? Porque tem crianças que se fecham, por exemplo, por traumas, como um luto, por exemplo, ou por algo que ela viu e ela não consegue falar sobre aquilo que ela tem medo, ela tem vergonha. Através da terapia, dos desenhos, é possível tirar esses traumas da criança? Sim, é possível e principalmente auxiliar a criança a conseguir falar sobre os sentimentos dela, né? A terapia, ela ajuda a criança em casa a conseguir falar, né, o que a incomoda, o que lhe deixa triste, o que a deixa preocupada. Então, sim, dessa forma, sim. E o que a gente pode fazer para melhorar esse comportamento, para que não leve, de repente, um trauma ou esse tipo de situação para uma fase adulta? O que a gente tem que ficar atento nesse momento? Sim, os pais devem ficar atentos a esta mudança brusca, né, do comportamento da criança. E os pais, eu vejo assim, a gente tem muitas informações, né? Na internet, igual às vezes a gente tem um sintoma físico, já procura lá no Google e assim o emocional também. Então tem pai e mãe que chegam, ai Tati, eu vi isso lá no Google, meu filho tá assim, calma, né? Não é bem assim, vamos avaliar. Mas eu acho que hoje em dia os pais estão mais atentos aos filhos, né? E eu penso que também se sentem muito culpados, porque ao invés de procurar uma ajuda profissional, vai escutando, vai lendo, tem um monte de informação muito ampla, né? E aí acaba eles ficando também, de uma certa forma, perdidos. Também se sentem culpados desnecessariamente, né? E existe uma fase da criança em que a gente tem que ter mais atenção, que é a fase que ela está se formando, por exemplo? Eu acredito que todas as fases são importantes, né? A criança precisa vencer uma etapa para ir para outra. Ela nunca avança uma sem antes ter, né, feito a anterior. Então, todas as fases são importantes. E a gente fala muito que os pais, eles são os exemplos dos filhos, né? E você falou um pouquinho sobre isso. Às vezes, o temperamento da mãe e do pai, na hora de dar uma bronca, por exemplo, pode trazer um certo medo para a criança. Você também faz essa avaliação com os pais e fala assim, olha, o que eu descobri foi isso e agora eu queria que vocês também, em família, melhorassem. O que os pais podem fazer para auxiliar os filhos nisso? Sim, os pais acho que precisam ouvir os filhos com coração, sabe? Eu acho assim que os pais não deveriam tanto se prender a coisas que eles procuram, que eles pesquisam. É lógico que é importante, né? Teve estudiosos que estudaram para isso, pesquisaram, é importante sim. Mas nada como você sentir, reconhecer seu filho, né? Acho que só o pai e a mãe, eu acho assim que pai e mães erram e sempre vão errar, mas pais e mães saudáveis erram com o objetivo de acertar, né? Então, acho que tem que ter isso no coração. E é isso, né? Bom, muito bom, viu? Parabéns pelo seu trabalho, seja muito bem-vinda à nossa casa. Obrigada por compartilhar um pouquinho com a gente do conhecimento. E acho que tudo nessa vida é diálogo e amor, né? Então, se a gente isso mesmo. Conversar com os filhos, com as crianças, com muito amor e com muito carinho, as coisas vão melhorando, né, Tati? Sim, com certeza. Você de casa, se ficou com alguma dúvida, aproveita, entra no Instagram da Tati, @psicóloga.infantil, _Tati Rosa, tudo junto. E o telefone é o 12 99748 75150. Um beijo pra você. Beijo, viu? obrigada.